É o Evangelho segundo Jesus, o Cristo, segundo o juiz de vivos e de mortos, que é também a verdadeira luz que, vindo ao mundo, prevalece sobre toda a treva. Hoje eu vou ler para nós em Miqueias, no capítulo 7, que diz: ai de mim, porque estou feito como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos que a minha alma deseje. Não há. Perdi o gosto pela vida, perdi o apetite pela existência. Toda a suculência existencial secou. Toda a alegria de viver desapareceu. Não há cachos de uvas para chupar. Ai de mim, estou feito assim, como quem perdeu a alegria e o prazer. Não há figos na minha existência. Minha alma perdeu o desejo de viver. Pereceu da terra o piedoso. Tudo que ele diz até aqui sobre a perda da alegria de viver, de estar inapetente para a existência, de não encontrar mais alegria, prazer ou suculência em nada na vida, ele começa a explicar a razão agora. Porque pereceu da terra o piedoso. Quando a piedade, a misericórdia, a compassividade, a graça, a bondade, a justiça, a solidariedade, a boa vontade desaparecem do coração dos homens, isso não acontece sem consequências. É uma ruína para a existência desse que se tornou assim, perverso. É uma ruína para essa sociedade, onde esse espírito vai crescendo, vai sendo naturalizado, e é uma desmotivação existencial total, depressiva, quase suicida, que toma conta do coração do homem e da mulher bons, que são aqueles que na vida querem comer frutos de verão, querem saborear da vindima, da colheita, mas não há cachos de uva doce para chupar, nem figos para experimentar, e a alma vai perdendo o desejo de viver, porque pereceu da terra o piedoso. Você viver numa sociedade onde a misericórdia e a piedade são ridicularizados, crescentemente ridicularizados, não só destrói todo o tecido saudável da sociedade, não só aumenta o peso da barbaridade, da perversidade, do perverso, mas tira do coração do ser humano piedoso a alegria de viver. Porque ele não existe para brigar, ele existe para semear a vida, não para semear a morte. E tudo em volta está desolado quando o espírito da injustiça e da iniquidade são naturalizados. Perece o piedoso. Ele não tem lugar nessa sociedade.
O piedoso não tem voz nesse mundo. O piedoso é aquele que é secado nesse ambiente aonde o fruto da vida é menosprezado e aonde o que é valorizado é tudo aquilo que seja o plantio do veneno entre os homens. Aí o ser humano piedoso vai perecendo na terra. E não há entre os homens um que seja reto. Eles vendem retidão, mas o que eles apresentam é mentira, hipocrisia e engano. Aquele com a maior fachada de retidão é ainda um dissimulado, com sua agenda oculta e seus interesses não revelados. Então o piedoso vai perecendo, porque todos espreitam, é um mundo de espreita, de observação, de ver qual é a oportunidade para dar o salto. É um mundo de predadores, de espreitadores, olhando dissimuladamente, esperando uma oportunidade para entrarem, para se apropriarem, para se avantajarem, para se tornarem donos do que não lhes pertence, senhores daquilo a que não têm direito. Tudo é golpe. Todos são golpistas nessa sociedade, aonde todos espreitam para fazer mal, para derramar sangue, para tomar um lugar, para ganhar a oportunidade. Cada um caça seu irmão com rede. Cada um anda com uma tarrafa para jogar nele, um laço para pôr-lhe nos pés, um impedimento para o seu caminho, cada um tentando atrapalhar a vida do outro. Todos reunidos para não facilitar. Uma sociedade onde é normal complicar, não facilitar, espreitar, buscar oportunidade, oportunizar-se, onde cada um é predador do irmão e anda com uma rede para colocá-lo na tarrafa dos aprisionamentos, das opressões, mentindo, enganando, se aproveitando do seu irmão, usando redes de engano. Ai de mim, porque eu vivo no meio dessa sociedade. Dessa sociedade acerca da qual se pode dizer que as suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. Se eles se esforçassem trabalhando e fazendo bem, a sociedade prosperaria, mas eles se esforçam diligentemente para criar armadilhas de mentira, de engano, onde eles possam se dar bem, não como resultado do suor e do trabalho, mas da oportunidade, da brecha, da entrada, da mente que trabalha com ardis, com argúcias, de maneira deliberadamente cheia de astúcia. As suas mãos estão sobre o mal, e isso eles fazem diligentemente. Trabalham em favor do mal, da raiva, do ódio, da briga, da guerra, do engano, do estelionato. Quanto trabalho dá ser um estelionatário, ao invés de ser um trabalhador. Mas eles preferem a ansiedade angustiosa de praticarem o engano com a vigilância dos ladrões, do que a vida pacificada de um dia depois do outro em trabalho diligente.
O príncipe exige condenação. O executivo quer condenação, cheio de juízos, de inimigos. O juiz, por seu turno, aceita suborno, aceita a ideia do príncipe, do executivo. O juiz aceita o engano. E se vende por muitas formas e capitais diferentes, não apenas dinheiro, mas posição, privilégio, oportunidade, benefícios de parentes. São capitais diversos que o juiz toma para aceitar o suborno. Aquele que é grande, que é importante, que tem poder de comunicação, que fala e é ouvido, fala dos maus desejos da sua alma. Tudo que se ouve é o ódio projetado por parte daqueles cuja fala é ouvida na sociedade. E assim todos eles, juntamente, participam dessa grande trama maligna, consciente e inconscientemente, mas que vai enredando todo o mundo, tomando conta da sociedade, até que de repente todos ficam assim pelo efeito do sapo na panela de água quente. Vão se acostumando com a maldade. Enquanto isso o justo diz: ai de mim, minha alma está perdendo a vontade de viver. Porque o homem piedoso não tem chance nessa vida. Não há ninguém reto, todo mundo está torto, querendo e desejando aquilo que seja praticado dissimuladamente. E cada um tem no seu irmão um oponente a ser caçado. Porque as suas mãos são diligentes para o mal. E os poderes estão pervertidos. O executivo, o príncipe, exige condenação, é direito dele. O juiz aceita o suborno. O grande, ouvido, fala dos maus desejos do seu coração. E assim, essa sociedade se torna um fenômeno sindrômico de perversidade consciente e inconsciente, de urdiduras lúcidas, tanto quanto de fenômenos inconscientes que produzem um mal indiscernível e que não para de aumentar diante de nós. As suas mãos, de todos eles, estão sobre o mal e fazem isso diligentemente, porque o melhor deles, pensa no que você acha que é o melhor deles. Quem é o melhor deles para você? Desses que têm poder, poder de príncipe, de executivo, poder no legislativo, poder no judiciário. Esses poderes que determinam a vida em sociedade e que dão o exemplo para a vida em sociedade. O melhor deles, o melhor deles é como um espinheiro. Isso para quem acha que há algum melhor entre eles. Eu estou num estado de cinismo em relação a essa moçada toda há muito tempo. O melhorzinho é como um espinheiro, se você abraçar, sai todo furado. Quem chega perto se machuca. Eu vejo toda hora gente que de longe imagina uma coisa, eu digo, vai para perto. Eles vão para perto e voltam todos eles espinhados e furados e envenenados e coçando de agonia. Fui dar um abraço nele e fiquei assim. Eu digo, dá outro. O mais reto deles é pior do que uma sebe de espinhos, uma cerca de espinhos. O melhor é um espinheiro. E o mais reto, o que você diga, não, esse cara não gosta de corrupção. Em verdade eu te digo
que o mais reto é pior do que uma cerca de espinhos. Essas imagens da Escritura são incomparáveis. É chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo. Aí está a confusão deles, aí está a confusão deles. O juízo que vem sobre eles começa com o fato de que, sendo eles como são, eles fazem tudo pensando mal. O mundo é só feito de inimigos contra os quais eles se lançam, mas eles são horríveis. O inimigo talvez seja melhor do que eles. São horrorosos e o que lhes acontece é isso. Eles são tão ruins que eles se tornam o seu próprio castigo. A confusão reina no meio deles. Portanto, nessa hora de traições, enganos, mentiras, todo dia tem gente falando de ódio aos milhares para todo lado. Nesse tempo, nessa hora, nessa sociedade, não creiais nem no amigo, nem confieis no companheiro, porque estão todos corrompidos, o amor está morrendo, a fidelidade acabando. Por isso, guarda a porta da tua boca àquela que reclina no teu peito. É um momento tão difícil, diz o profeta Miqueias, que até em relação à mulher que deita no teu peito, guarda a tua boca, guarda os teus segredos. Tu sabes de fato quem ele é, tu sabes quem ela é. Está tudo tão estranho que até aqueles que dividem o mesmo teto com a gente vão mudando sem que a gente perceba. Um dia eles se tornam nossos inimigos e os nossos mais próximos já não são dignos da nossa confiança e sim da nossa observação prudente. Que momento horroroso! Quando você já não pode confiar nem mais naquele que deita e reclina a cabeça no teu peito ou daquela que assim faz. E os exemplos de que assim são manifestos todos os dias. Porque o filho, e eu ouço essa história o tempo todo, cada vez mais o filho despreza o pai. O filho se levanta contra sua mãe. A nora contra a sua sogra. O genro contra o seu sogro. Os inimigos do homem cada vez mais são os da sua própria casa. Os mais próximos podem te boicotar a qualquer momento ou te puxar o tapete. Já não há consideração, respeito, reverência e ninguém busca honrar pai e mãe. Despreza o pai. Levanta-se contra sua mãe, contra a sogra, contra a nora, contra o genro, famílias divididas. E os inimigos do homem são os da sua própria casa. Que coisa mais horrorosa! O que a gente faz num tempo como esse? O que a gente faz num tempo como esse? Miqueias diz o que ele fez, profeta de Israel. Alguns séculos antes de Jesus, ele diz o que ele fez quando o mundo dele estava assim. Quando ele olhava e via isto. O que ele fez, o que se pode fazer? Ele diz, eu porém, apesar disso tudo, desse ambiente, desse inferno circundante, eu, porém, olharei para o Senhor.
Eu, porém, olharei para o Senhor. Eu, porém, olharei para o Senhor. Repita comigo onde quer que você esteja. O meu mundo está destruído pela falta de amor. Eu, porém, olharei para o Senhor. Eu, porém, olharei para o Senhor. Esperarei no Deus da minha salvação. Não me deixarei possuir pelo espírito dessa hora e desta geração. Não me entregarei. Não me naturalizarei no país da indiferença, da raiva, do direito de querer mal. Não me naturalizarei na terra dessas indiferenças. Não. Eu, porém, olharei para o Senhor. Olharei para o mandamento da vida. Olharei para Ele como minha esperança. Olharei para Ele porque é a Ele que eu sirvo e não a média ponderada desta geração. Olharei para Ele porque eu não vivo o que é bom e não pratico o bem por causa de ninguém, mas porque eu tenho um Senhor sobre mim. É a Ele que eu respondo, ainda que todos escolham a maldade, a indiferença, a mudez em relação à confissão do amor, eu, porém, olharei para o Senhor. E esperarei no Deus da minha salvação. Não desistirei, ninguém me fará desistir. Ninguém me desativará da esperança do Evangelho plantada em mim. Não terei nessa geração nenhuma desculpa pessoal para que eu piore. Não direi, piorei, mas também ainda fiquei um pouco melhor do que a média generacional. Não! Não me entregarei. Não me impressionarei pela perversidade de ninguém. Ao contrário, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, vivendo a fidelidade à lei da vida, ao Evangelho todo dia. Não importando o que a média ponderada faça, ou até o que aqueles a quem eu considerava tanto tenham desejado, mudando de opinião, fazer contra o sentido da vida. Eu não me impressionarei nem se meu pai e minha mãe desistirem do bem ou tivessem desistido. Eu não estou fazendo e sendo quem eu sou por causa de ninguém, mas por causa da palavra do Senhor ativada dentro de mim. Por isso esperarei no Deus da minha salvação todo dia e não desistirei do bem. O meu Deus me ouvirá. O meu Deus me socorrerá. O meu Deus é por Ele que eu vivo, em qualquer mundo, em qualquer geração. Senhor Jesus, está aqui a mesma geração de Miqueias se reproduzindo com malignidades idênticas e outras infinitamente maiores para todo lado. Numa sociedade inteira que tem a bênção de poder se comunicar instantaneamente e na maior parte das vezes usa isso para fomentar o ódio, o mal, a intriga, a mentira, a desavença, para cavar fossos de separação entre as pessoas, ódios, polarizações, raivas, direitos de odiar. Que sociedade mais maligna, mais perversa, que faz até o homem bom e justo ter vontade de desistir e cansar de tudo, mas os que foram despertados pela tua palavra não se cansarão. Renovar-se-ão, andarão e não se cansarão, subirão com asas como águias.
correrão, andarão, não se fatigarão, chegarão, porque confiam no Senhor. E os que confiam no Senhor renovam as suas forças. São reativados todos os dias, pela tua palavra. E assim vivem na força extraordinária dessa tua graça, que faz o nosso coração, no teu amor, se rejuvenescer todos os dias, com essa alegria de saber que mude o céu, mude a terra, mas o meu coração em Deus não mudará, porque é nele que eu sou fortalecido. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.